Olá, meus amigos advogados e advogadas que me seguem aqui no canal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero bater um papo com os nossos amigos da área previdenciária. E eu vou revelar o grande segredo desta área, gente, o calcanhar de Aquiles. Como aprovar os seus clientes na perícia médica. Como você deve orientar os seus clientes para a perícia médica. O que ele deve responder para esse perito médico? Afinal, o que o perito médico precisa ouvir do seu cliente para que ele seja, então, aprovado na perícia médica, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. Já começa dando like aqui, se inscrevendo no canal, porque toda semana a gente vai ter vídeo novo para vocês, advogados. Bom, gente, a pergunta que não quer calar, né? Muitas vezes nós, advogados previdenciaristas, temos clientes ali que têm uma série de problemas de saúde. Muitas vezes não conseguem andar direito, não conseguem se comunicar direito e tem laudos, mais laudos, receitas e mais receitas. E aí vão para a perícia administrativa, não são aprovados, nos procuram, a gente ajuiza a ação e novamente na perícia judicial ele é novamente reprovado. E você fala, meu Deus, o que será que eu tenho que fazer? Que documento que eu tenho que apresentar para fazer esse meu cliente ser aprovado na perícia médica? E a gente sabe que uma vez não aprovado na perícia médica, gente, é muito difícil a gente impugnar um laudo médico e conseguir uma nova perícia para esse cliente. Então, se ele perdeu a perícia ali, se ele não foi aprovado na perícia judicial, basicamente, assim, aquele processo está fadado à total improcedência. Então, hoje, eu vou ensinar você a orientar o seu cliente de uma forma que ele vai ter muito mais chance de sucesso nas perícias médicas, tá bom? Então, gente, é o seguinte, o primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro para qualquer cliente é até saber mesmo do que se trata uma perícia médica, tá? Uma perícia médica, a primeira coisa, não é uma consulta médica. Uma perícia médica não é uma consulta médica. E o que os nossos clientes sempre perguntam, quem atua na área previdenciária está cansado de ouvir essa pergunta. Doutora, tenho a doença tal eu consigo auxílio doença? Doutora, eu tenho a doença tal aposenta? Doutora, eu tenho a doença XPTO, mais a outra, um monte de doença. Eu consigo me aposentar? Essas doenças me aposentam? Gente, olha só, nenhuma doença, e todas as doenças podem levar à aposentadoria e ao auxílio doença. Entenderam? Não? Então vou explicar. Não é a doença ou a gravidade dela que leva alguém a conseguir o auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez. O que gera o direito ao benefício é a incapacidade laborativa. Então, muitas vezes, o paciente pode ter uma doença gravíssima. Sou portadora de neoplasia maligna, câncer, mas estou em tratamento e tenho capacidade laborativa. Então, não é a doença que leva a auxílio doença, por mais que seja esse o nome do benefício. É a incapacidade laborativa que vai levar esse cliente, esse paciente, a conseguir, então, ser aprovado na perícia médica. E quais os documentos que ele tem que comparecer, levar e mostrar nessa perícia? Os documentos continuam sendo os mesmos, tá? Recomendo fortemente que leve todos os laudos médicos, receitas médicas. Se não tiver mais as receitas, leve as próprias medicações, as caixinhas das medicações mesmo. Leve as caixinhas da medicação que o cliente está tomando e mostre para o médico quais são as medicações, né, que ele está fazendo uso regular, tá bom? Mas tudo isso não basta, gente. Tudo isso não basta para o seu cliente ser aprovado na perícia do INSS, tá? Ele vai chegar lá na perícia do INSS, vai se sentar em frente ao perito e o perito normalmente vai fazer a seguinte pergunta. Senhora Maria, dona fulana de tal, seu José, qual é a sua queixa? O que você tem? Qual é a sua doença? Mas olha só, ele não quer escutar a resposta dessa pergunta, não é o nome da doença, por mais que ele esteja perguntando muitas vezes qual é essa doença, o que você tem. O que ele quer saber é como essa doença te incapacita para o trabalho. Então não adianta o seu cliente chegar lá com um monte de laudo e falar, olha,
quando o perito perguntar, o que você tem? Eu tenho depressão. E ele vai folhear aqueles laudos e o que vai acontecer? O seu cliente chegou andando, conversando, está orientado, né, em tempo e espaço e ele não vai enxergar ali nenhum tipo de incapacidade laborativa, uma pessoa que tenha plena capacidade de trabalhar. Então, qual deve ser a resposta? Atenção, viu? Atenção, porque essa resposta pode valer muitos honorários aí para o seu escritório. A resposta deve ser a seguinte. Vamos tomar o exemplo de uma pessoa que tenha depressão. Doutor, eu tenho depressão. Eu trabalho com atendimento ao cliente e muitas vezes durante o dia eu tenho vontade de chorar sem nenhum motivo. Ou eu tenho sono durante o dia inteiro por conta da medicação. E por isso eu não consigo ir trabalhar. Por conta desse meu quadro de não conseguir trabalhar, de choro sem motivo, o médico do trabalho então me afastou aí. Me deu um afastamento por cerca de 6 meses, até eu ajustar minha medicação, porque a medicação ainda não está fazendo o efeito esperado. Vocês entenderam o contexto? Então, a doença não deve ser simplesmente relatada, mas ela deve ser relacionada diretamente com a incapacidade laborativa. Então, o seu cliente tem que fazer um link entre a doença e a incapacidade laborativa. Mais um exemplo para ficar claro. Seu José tem epilepsia. Epilepsia é uma doença bastante comum. E a maioria das pessoas que têm epilepsia não tem gozo de auxílio-doença e não tem gozo de aposentadoria por invalidez. Continuam trabalhando e sendo trabalhadores produtivos durante toda a vida. Por quê? Porque as crises ficam controladas pela medicação. Porém, o seu José tem epilepsia e ele é operador de máquinas pesadas. Ele vai chegar e vai responder o seguinte para o médico perito, mais ou menos esse contexto. Doutor, eu tenho epilepsia e eu sou operador de máquina pesada. Outro dia eu tive uma crise no chão da fábrica e por conta disso o médico do trabalho me deu o afastamento pelo período tal. Por quê? O medo do médico do trabalho, doutor, ele vai explicar para o médico perito, é que uma nova crise aconteça durante a operação das máquinas e eu coloque em risco não só a minha vida, como a vida de outras pessoas lá dentro. Então ele achou que era perigoso eu continuar trabalhando, por isso ele me afastou até estabilizar com a medicação, que é o que normalmente acontece com quem tem epilepsia. E aí sim, o seu cliente terá muito mais chances de comprovar a incapacidade laborativa, tá bom? Então, sempre se deve orientar o seu cliente. Quando ele for falar com o médico perito, primeira coisa, ele sempre falar de uma forma clara e sempre tentar fazer aí, não falar, eu perdi a visão de um olho, a visão monocular, tá, mas o que você fazia? Tem que falar o porquê aquela visão monocular não o deixa trabalhar, o impede de ser totalmente produtivo dentro do seu trabalho, tá certo? Toda a doença ela tem que ser relacionada com a incapacidade laborativa. Muitas vezes o médico perito sequer vai tocar no paciente, no periciando, né? Não há necessidade. E muitas vezes os médicos peritos também não tocam nos periciandos por uma questão de precaução do próprio trabalho deles, uma vez que não é uma consulta médica, como eu disse no início. Então, o pulo do gato, tá certo? A dica de ouro que eu deixo para vocês hoje, advogados previdenciaristas, é a seguinte: orientem o seu cliente, seus clientes, a primeira coisa. Sempre chegarem com antecedência, mas evitar de ficar conversando muito na antessala. Eles estão sendo observados desde o momento em que entram no prédio, tá? Se for possível, se vestir de forma não chamativa, né? De forma comum, de forma simples. Se for algum tipo de deficiência de mobilidade, que compareça sempre acompanhado, ou utilizando a bengala, utilizando o andador, aquilo que ele precisa para se locomover no dia a dia, ou quando ele precisa daquilo para se locomover, por exemplo, em uma crise que ele tenha de coluna, algo assim relacionado à mobilidade, tá certo? Então, se ele tiver uma restrição de mobilidade, é interessante que ele compareça acompanhado, para que o perito saiba que ele não tem ali condições de estar 100% do tempo desacompanhado, ou seja, ele é uma pessoa que depende de ajuda de terceiros para os atos mais corriqueiros do dia a dia. Então já fica ali demonstrado na antessala, se for um problema de mobilidade,
que esse seu cliente precisa de auxílio, precisa de ajuda praticamente todo o tempo. Então, quando ele for responder ao perito, essa é a principal parte que deve ficar muito clara para o seu cliente. Fale o porquê a doença te impede de trabalhar. Não fale só a doença. Eu tenho fibromialgia. E a minha fibromialgia me leva a ter muitas dores. Eu trabalho como balconista de loja e eu não consigo subir no estoque e descer todo dia, porque eu tenho muitas dores. Então, às vezes minha coluna trava e eu tenho que ir até a farmácia ou até o PS para tomar uma injeção. E por conta todos esses atestados e afastamentos, o médico do trabalho decidiu que eu precisava de um tempo para estabelecer uma nova medicação, enfim, sempre relacionando doença com a incapacidade laborativa. Se o seu cliente não conseguir comprovar a incapacidade laborativa, a chance dele ser aprovado na perícia médica é zero, nenhuma, tá ok? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe aí com seus amigos da área previdenciária. Gente, essa dica merece ser compartilhada, tá ok? Eu agradeço quem acompanhou até aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigada!